Boa tarde, meninas. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Thaís. Primeiramente, muito obrigada. Primeiramente, obrigada por vocês terem aceito o convite para conversarmos hoje sobre os desafios da mulher empreendedora nesse momento conturbado e todas as oportunidades também, né? Porque não são só desafios, mas também junto vêm oportunidades. Então, primeiramente, vou pedir para vocês que se apresentem, né, para quem não as conhece. Daniele, vamos começar pela nossa convidada, então, pela Thaís. Thaís, por favor, tu pode te apresentar? Sim, sou Thaís Herzog, carioquíssima, nascida no Rio de Janeiro, sou empreendedora do ramo da beleza, desenvolvo aí um trabalho junto com a Dani fantástico para mulheres empreendedoras, moro no Meier e hoje, como empreendedora, eu atuo liderando uma equipe de aproximadamente 350 mulheres por todo o Brasil. Muito bacana. Daniele, eu acho que ela... eu acho que a Dani travou. Travou a internet dela. É a Lady Murphy, você voltou. Ei, meninas, desculpas, falando do problema de internet, nem a minha que caiu. Não, mas eu acho que está geral. Tá geral. Porque tá geral. Todo mundo, né? Todo mundo ligado, então fica complicado, né? Internet. Hoje está assim, todas as lives que tu assiste, tem muitas que estão tendo problemas, né? Verdade. Então, Dani, eu perguntei que você estava voltando, então já perguntei para a Thaís como é que vocês se conheceram, né? Então, ela já nos contou aqui como é que vocês se conheceram. E agora, então, Daniele, te apresenta para o público que está te assistindo. Bom, gente, eu sou Daniele Lamenha, né? Para quem não me conhece, um prazer imenso estar aqui com vocês. Falar um pouquinho da minha trajetória profissional. Já posso entrar, Helena? Claro! Então tá bom. Dá uma travadinha para mim. Vamos lá, gente. Bom, eu comecei a minha trajetória profissional acompanhando, né, desde pequeno, os passos da minha mãe, no meio artístico, né? Aos 13 anos de idade, eu comecei a acompanhar ela nos projetos, onde eu participei, inclusive, da Eco 92, olha isso, né? Aquele evento lindo que tivemos aqui no Rio de Janeiro. E fui seguindo, né, acompanhando sempre de pertinho os trabalhos, sempre fazendo eventos para grandes empresas. Antigamente, a nossa economia era muito boa, as empresas faziam festas de finais de ano, não só para os funcionários, mas como para a família toda dos funcionários. Então, eram festas enormes, né? E eu fui me encantando, aos poucos eu fui pedindo a ela para que eu me apresentasse, para que eu pudesse também fazer parte desse universo, né? Fui me especializando, fiz aula de teatro, cheguei a fazer um pouquinho de aula de dança, e aí eu montei um grupo, né? Vocês não vão rir não, né, gente? Eu montei um grupo chamado Dani e as Daniquetes. Na época, era um sucesso. Eu não tinha um final de semana sem evento. Eu fazia eventos recriando em casas de festas, né, para empresas, como para a prefeitura. Eu já fiz show para grandes públicos, em torno de 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Então, estou muito acostumada com esse meio. E nessa convivência, né, aprendendo muito nesse dia a dia do meio artístico. Eu acompanhei a trajetória dela quando ela foi diretora do Sindicato dos Artistas, no SATED, e eu estava sempre presente em todas as ações. Então, por isso que hoje eu tenho um carinho muito especial pelos artistas, pela cultura de uma forma geral, e também não posso deixar de falar do circo, né? Que eu trabalhei em grandes circos. Os circos que vem na Praça 11, Circo do México, Circo Hatari. Tive o prazer de dividir o picadeiro com o Beto Carreiro, participando com ele. Então, assim, eu amo, assim, o pessoal brinca, né? Daniele, quando pega o microfone, sai de perto, né? Porque eu adoro. E aí eu sempre tive esse engajamento, né? Teve uma hora que a economia não ficou tão boa, né? Os eventos foram diminuindo, e aí a situação lá em casa apertou. A minha mãe criou 3 filhos, né?
praticamente sozinha, meu pai se separou dela, tinha 7 anos de idade, mas tinha muito apoio da minha tia, da minha avó, que ficava com a gente para ela trabalhar, mas teve um momento que eu vi que a situação financeira não ia muito boa, e eu falei, mãe, alguém nessa casa precisa de um salário fixo, né? Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu tive a minha carteira assinada, né, aos 16 anos, e já fiz de tudo. Já trabalhei com vendas de aparelhos de estética, fui trabalhar como secretária, trabalhei numa empresa de tecnologia, a maior parte da minha vida foi em empresa de tecnologia, na área de relacionamento com o cliente, mas eu sempre fui muito ativa, né? Eu falo, fazendo uma metáfora com aquele artista que fica equilibrando os pratos, ao mesmo tempo que eu tinha o meu fixo, eu também sempre tinha um extra, né? Então, teve um período difícil que minha mãe faz um nhoque, Helena, maravilhoso. E aí eu falava para ela, mãe, faz o nhoque aí que eu vendo lá na empresa para a galera na hora do almoço. Então, eu levava, vendia. Teve um período que eu vendia lingerie, né? A gente pegava em consignado, né? No centro da cidade tem umas lojas, né? Que você pode pegar em consignado para vender. Vendia muita lingerie. Então, tudo assim para poder contribuir, né? Com a minha renda e ajudar dentro de casa. Nesse tempo, eu senti a necessidade de me especializar. Eu falei, eu preciso estudar, eu preciso conseguir, né? Alavancar a minha carreira, o que eu quero. E aí, nesse momento da decisão, o que eu ia fazer foi um pouco difícil, porque eu amo arte, mas eu sabia que viver da arte não era o suficiente. E aí eu pensei, o que eu amo mais? Falei, pessoas. Falei, então eu tenho que fazer algo que seja ligado a pessoas. E aí escolhi a área de administração e fiz a especialização, né? Administração e Gestão de Recursos Humanos, pela Cândido Mendes, onde eu fiz a minha formação. Trabalhei numa empresa de tecnologia que me deu muita oportunidade de crescimento. Eu fui sendo promovida lá dentro e eu participei de projetos auxiliando consultorias externas, eu fiz uma pesquisa de clima organizacional dentro dessa empresa e foi tão enriquecedor. Eu fiquei 10 anos nessa empresa, Helena, sempre, né, graças a Deus, tendo reconhecimento profissional. E nesse período todo, eu casei, eu me formei, eu comecei um MBA em gestão empresarial e eu tive meu primeiro filho. Esses 10 anos na empresa, tu era da área de RH? Não, eu não era de RH ainda, eu era da área de relacionamento com o cliente. Eu trabalhava dava suporte para o Denatran, eu atendia o Brasil inteiro. E aí, quando eu saí, eu queria entrar muito na minha área, que era a área de RH, e aí eu saí porque a empresa fechou aqui, foi para São Paulo, me fizeram a proposta se eu queria ir para São Paulo, e para mim não era interessante, estava recém-casada e a renda principal era do meu marido, né? E aí eu optei por ficar no Rio e continuei buscando, onde eu fui trabalhar numa empresa, uma multinacional, que eu fiquei lá por 5 anos atuando na área de RH. Finalmente eu consegui entrar na área que eu queria, onde eu aprendi muito também nessa área de recursos humanos. Sendo que, Helena, que nesse período todo que eu fiquei focada, né, nas atividades principais, eu nunca deixei a parte de eventos. Eu estava sempre fazendo alguma coisa diferente, seja como trabalho voluntário, ou mesmo ajudando a minha mãe nos eventos dela de finais de semana, produção cultural, nos bastidores ou à frente. E quando eu saí da... com a Thaís? A Thaís, pode ir lá, Thaís. Ao vivo é assim, acontece tudo ao mesmo tempo. E aí, quando eu saí dessa empresa, eu costumo dizer que foi um case de sucesso, né, a minha saída dessa empresa, que eu recebi tanto carinho, porque assim, eu coordenei durante muito tempo lá a área de departamento pessoal. É uma área dentro do RH que as pessoas olham com a parte burocrática, chata, que fica lidando com folha de pagamento, né? E como eu lidava com muitos profissionais de tecnologia que ficavam espalhados pelo mundo inteiro, não só no Brasil, eu tinha que fazer um acompanhamento do apontamento de horas deles. E aí que entrava o lado humano. É você se colocar no lugar do outro. Qual é a dificuldade que esse profissional de TI tem? Porque o cara está lá pegado com o projeto, o cliente cobrando, a empresa cobrando, e ele tem que apontar a hora dele. Então, nesse momento, eu me colocava e fazia essa parte humana, né? Entender o lado do outro e falar, vamos ver como eu posso te ajudar, né? Para a gente se ajudar, né? E tudo foi fluindo muito bem. E aí, quando eu saí da empresa, eu saí porque veio aquela história, quando você vira uma multinacional, acaba algumas pessoas tendo que sair mesmo, questão de custo.
E aí eu tive um feedback tão gostoso que eu não imaginava, assim, que o meu trabalho fazia uma diferença tão grande para esses profissionais. Eu recebi tanto carinho, eram diretores ligando para minha casa, eram funcionários de São Paulo, gente de longe mandando e-mail, dizendo que ia sentir a minha falta, até porque eu sempre tive um perfil sempre bagunceira, né? Então, assim, festa de aniversário de novo. Dentro das empresas. E quando eu saí de lá, eu pensei, bom, agora é a hora de eu parar um pouquinho, descansar, né? A gente vem numa luta, eu vou descansar um pouquinho, vou me dar esse luxo e vou estudar. E aí eu fiz a certificação de coach pelo IBC, Instituto, né, Brasileiro de Coach, e comecei a atuar também fazendo coach vocacional para transição de carreira, mas teve um específico que poucas pessoas fazem, que é o coach de casais. Como eu trabalho há muitos anos com casais na igreja, eu fui em busca dessas ferramentas para ajudar, porque tem uma pesquisa que fala que em 3 primeiros anos os casamentos se acabam, desistem, as pessoas desistem. E por bobeira, por coisinhas poucas, que se são trabalhadas no início, você consegue superar. E aí, fiz essa formação de coach, comecei a fazer alguns atendimentos, até entrar na associação onde eu moro aqui, a Associação de Moradores, como voluntária, como diretora social, eu fiz um trabalho de 1 ano, promovendo eventos para as mulheres. Para as mulheres não, perdão, eventos para os moradores. Sendo que neste trabalho que eu estava desenvolvendo, eu identifiquei que a maioria dos parceiros eram mulheres. E aí vem aquela questão, como eu sempre tive isso no sangue, né, a questão empreendedora, desde pequena, né, essa experiência com eventos. E então, quando eu tive a oportunidade de realizar esse trabalho dentro da minha associação, eu quis fazer o quê? Dar oportunidade para os nossos empreendedores pequenos da região participarem desses eventos para que os produtos deles pudessem aparecer, né? Para que as pessoas tivessem acesso, né? Buscassem e apoiassem o empreendedor da região. E aí sim foi a minha trajetória, dessa forma que eu entrei na questão empreendedora, e hoje meu intuito é promover mais e mais eventos para que essas mulheres sejam amparadas, tenham um suporte, né, intelectual, com palestras de incentivo para ela planejar e organizar melhor o negócio dela, e também para que elas possam ser vistas perante as pessoas, né, podendo adquirir os seus produtos e seus serviços. É isso. Thaís, agora eu vou te perguntar um pouco, Thaís, porque senão tu não vai falar. A Dani, o microfone tem uma intimidade, né? Uma coisa assim, né? Caraca, não, eu vou ter que te perguntar um monte agora para compensar as 200 palavras que ela usou aí. Ela não deve conseguir fazer um LinkedIn, um artigo no LinkedIn. Verdade. Não vai conseguir. Vou te desafiar a escrever um artigo no LinkedIn, porque lá tem as palavras, né, contadas, senão... Sim, é verdade. E para você, Thaís, assim, menina, eu fiquei sabendo que a tua área cresceu muito agora nessa pandemia. Muita coisa. Surpresa para mim. Sinceramente, eu pensei assim, ó, as mulheres em casa não estariam usando produtos. E aí eu te pergunto, quais são os desafios dessas mulheres empreendedoras na tua área? A gente está passando um momento aí que é extremamente diferenciado, né? Eu tenho 42 anos, eu nunca imaginei que um dia a gente fosse viver o que a gente está vivendo hoje, né? Parece coisa até de filme. E daí, naquele primeiro momento que veio a questão da decretação da pandemia, vamos ficar de quarentena, todo mundo em casa, eu sobrevivo desse meu negócio, eu sou a chefe da minha casa, né? Eu sou divorciada, então moramos eu e meu filho, então eu sou responsável por todas as contas da minha casa. E nesse primeiro momento, bateu um desespero, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Porque o meu negócio, ele é feito todo, era feito, né? A gente se reinventou e aprendeu a fazer de uma nova maneira, mas até então era todo feito presencialmente, onde a gente marcava encontro com as mulheres e daí a gente fazia a demonstração dos nossos produtos e com a experiência que elas obtinham nesse momento, elas acabavam adquirindo os produtos. Eu trabalho
Eu sou empresária do ramo de cosméticos, mas trabalho com vendas diretas. E depois de digerido o susto, né, da pandemia, eu falei, bom, eu não tenho outro jeito senão me reinventar aqui na maneira de fazer esse negócio. E daí a gente começou a fazer as sessões digitais. E nas sessões digitais a gente entrega conteúdo, a gente fala sobre os produtos, a gente ensina as mulheres a ficarem mais bonitas, porque é um momento também que a gente olha muito para o outro, né? Que a gente se solidariza, estamos todos passando pela mesma dor, tendo que lidar com situações novas, né, na nossa vida. E aí a gente eu comecei a fazer essas sessões, entregando esses conteúdos, e aí, para nossa surpresa, a gente teve assim, um crescimento exponencial. O ramo de beleza, de perfumaria, de cosméticos, ele cresceu 87% no momento da pandemia. Ai, que maravilha! Então, tu vê que tu já dá uma dica para as mulheres que querem empreender em cosméticos. E, olha, eu sou suspeita para falar, né? Mas, assim, ó, os segmentos que mais cresceram nesse momento da pandemia foi alimentação, né? E aí, no caso, supermercado, farmácia, até por conta da aquisição de álcool em gel e tudo mais, e a gente está em terceiro lugar no ramo de cosmético e perfumaria. Então, assim, se eu tivesse que dar uma dica hoje, eu falaria para você, mulher que é inteligente, aposte no ramo de cosmética, porque é certo. E até as pessoas antes, Helena e Dani, que não tinham tempo para se cuidar, começam a dedicar um pouco desse momento, porque a gente, de fato, está reaprendendo a olhar para o mundo de uma maneira diferente, a se olhar de uma maneira diferente, a se compreender um pouco mais. A gente se cobrava muito enquanto mulher, porque a gente tem inúmeros papéis, e a gente sempre se sentia na obrigação de ter que dar conta de tudo. E esse momento, quando a gente não para, né, aí o mundo, a natureza, o universo, ele fala, opa, vamos botar um pé nesse freio aí, vamos rever algumas coisas. E então, assim, foi uma grata surpresa. No mês passado, a empresa que eu trabalho recebeu mais de 100 mil novas consultoras. Nossa, parabéns! Sim, muitas pessoas que tinham empregos e que tiveram cargas horárias reduzidas, muitos maridos que desenvolviam, eram motoristas de aplicativo, muitas pessoas que trabalhavam com evento, não tinham para onde correr, e daí viram nesse nicho uma possibilidade de ganho. E o melhor de tudo, gente, a gente faz tudo sem sair de casa. A minha saída é só para ir no correio, despachar as encomendas, e a gente vai acompanhando tudo virtualmente. Então, legal. Realmente, uma facilidade incrível que esse momento acabou trazendo para a gente. A gente começou a olhar outras coisas e ter outras perspectivas acerca do mercado atual. Perfeito. Interessante. Deixa eu até me apresentar também, né, porque o público de vocês não me conhece. Eu sou consultora de recursos humanos, tenho minha empresa há 13 anos, e eu, Thaís, como tu, sou divorciada, e o meu trabalho é que sustentou até hoje, eu tenho minha empresa, né, há 13 anos, e o meu trabalho é que sustentou minha casa, e eu eduquei meu filho, né? Hoje ele já é adulto, hoje ele já, graças a Deus, já mora sozinho com a namorada, já não mora comigo, já não depende de mim, mas eu também passei por isso, e é engraçado que eu passei pela situação de transformar a minha vida profissional em home office há 13 anos atrás. Então, tudo que o pessoal está passando hoje, eu fiz há 13 anos atrás. Então, eu me sinto um pouco vendo o cenário, coisa que eu tive que fazer há 13 anos, né? Em 2007, eu criei a minha empresa e eu fiz ela toda em home office, porque como atendo multinacionais, eu tinha que ter um horário bem extenso. Então, eu iniciava às 7 horas da manhã e ia até às 9, porque às vezes a empresa lá fora quer falar comigo 7 horas da manhã, ela não vai esperar eu chegar às 9 no escritório para falar.
entendeu? Então, eu fiz toda essa estrutura de home office, minhas entrevistas, na época, eram por Skype, hoje são por Zoom e tal, mas o que eu acho interessante é que hoje o mundo se tornou home office. Então, eu vejo que o desafio que eu passei, eu estou, assim, meio que me sentindo aquela mãezona, visionária, e foi uma das primeiras, né, que assumi dessa forma. Mas assumi em função de meus clientes serem multinacionais e eu ter que ter esse tempo para atendê-los, né? Porque se eu não atendesse, o outro atenderia, né? Então, a questão de mercado. E isso que tu falaste é importante, né? Da gente, nós empreendedoras, termos a questão de não é um trabalhinho e não é uma venda de cosmético para complementar a renda. Não, nós temos que ter o papel de somos empresárias, né? Sim. Porque tem uma coisa que eu luto, que é o homem se diz empresário e a mulher se diz empreendedora. Por quê? Não é? Somos empresários, da mesma forma que eles são empresários, né? Exatamente. O tamanho do nosso negócio pode ser, né, pequeno, médio ou grande, mas somos empresários. E essa questão, né, do desafio de você assumir um mercado novo, termos que nos reinventar e tendo por trás toda uma estrutura que você não pode deixar cair, porque a família depende de você. Sim. Né? Sim. E a tua equipe também, né? Exatamente, Helena. Interessante até você tocar nesse assunto, que assim, eu não tenho 2 anos que eu trabalho, né, como empresária do ramo da beleza. Antes eu era CLT, já trabalhei em multinacional também, já fui coordenadora regional no Senac, e no momento em que eu fiz essa transição de abrir mão do meu emprego de carteira assinada, com salário garantido, com benefícios maravilhosos, status e tudo mais, eu fui muito criticada por algumas pessoas. Principalmente porque, como eu trabalhava com esse ramo de cosméticos, as pessoas meio que me viam como uma vendedora de batom. É isso que você falou. Se o homem sai, ele é empresário. Se a gente sai, a gente está fazendo um bico, né? E aí eu falei assim, mas eu não tinha outra opção senão fazer esse negócio dar certo, esse negócio acontecer. E aí eu escolhi uma empresa que ela me dava toda uma infraestrutura. Então, por exemplo, hoje eu não preciso preocupar minha cabeça em desenvolver peças de marketing, que a empresa já me dá isso pronto. Eu não preciso me preocupar com a logística da entrega dos produtos, que a empresa já me dá isso pronto. Eu não preciso me preocupar se houve algum produto, veio com algum defeito, alguma coisa, a empresa resolve isso. Então, cada vez mais que eu estudo, e é óbvio, eu tenho parceiros que são empresários também, eu participo de simpósios, eu sou empresária igual, né, qualquer outro empresário. Eu vejo o quão completo, né, é esse negócio, porque é algo que realmente você pega um modelo pronto e você só executa. E aí eu não queria acumular mais um papel na minha vida, porque eu já sou mãe, eu já sou filha, eu já sou empresária, eu já sou dona de casa, né, eu já sou amiga, eu já sou líder da minha equipe, aí eu vou buscar mais a função de ter que cuidar do marketing da minha empresa, mais a função da logística, Então, são cenários que a gente precisa avaliar como um todo, porque, assim, eu tenho uma amiga que ela fala isso, e é muito real. Na vida tem sofrimento, mas a gente só precisa sofrer o necessário, né? E aí, às vezes, a gente quer aquela coisa, sabe? E aí, tudo é como você se comporta diante daquela situação, né? Então, assumi o meu papel de empresária, hoje eu tenho um salário de empresária, muito maior até do que muitos outros empresários, e tudo com muita serenidade. Existe uma cobrança muito grande da sociedade em relação às mulheres, que ou a gente escolhe ser bem-sucedida na vida profissional, ou a gente escolhe ser mãe de família. Você não precisa escolher uma pessoa bem-sucedida na sua família. Você pode ser tudo, desde que você consiga administrar bem isso. E aí você faz as suas escolhas da maneira correta, que melhor te atende, né? Porque a minha escolha necessariamente
não precisa ser igual da Helena, igual da Dani, igual você que está me assistindo, mas é uma escolha que faça sentido para você e que te leve para um lugar. Verdade. Além, né? Perfeito. Agora, uma coisa que vocês duas falaram, né, de mercado, na minha grande experiência, assim, ao longo da minha experiência, que eu digo, né, desses anos todos que eu trabalho com mulheres executivas, né, com diretoras, de empresas, né, diretoras, gerentes e tal, então mulheres executivas. Aí, a Dani, que trabalha assim, que faz trabalho com casais, né, pode me falar aí, Daniele, porque você vai saber nos explicar aqui para as duas empresárias, né, as duas divorciadas. Então, você vai poder nos falar que faz um trabalho com casais. Eu fiz um trabalho para uma empresa em Camaçari, na Bahia, durante 3 anos. 3. Então, não foi assim, não foram 3 meses, né? Foram 3 anos de consultoria, onde eu ficava de 15 em 15 dias, eu ia para lá, eu fiz todo o processo seletivo da planta, desde o chão de fábrica até o superintendente. Todos passaram por mim. Então, tu imagina quantos processos seletivos eu fiz nesses 3 anos. Nossa. E sempre o que acontecia? Eu fazia por Skype, né, como eu falei para vocês, todo o trabalho, e ia para lá com a etapa final do processo de cada processo seletivo. Uhum. E aí, Dani, iam comigo sempre o diretor e o gerente da área, né? Quando eu ia com os homens, acontecia o seguinte: íamos para a fábrica, entrevistávamos os candidatos todos, tá? Uhum. No final do expediente, Dani, eles falavam para mim: bom, terminamos, né? Terminamos. Vamos sair para jantar? Vamos jantar no hotel ou a gente vai sair para jantar fora, né? Então, eles escolhiam. Dali, nós saíamos direto para o jantar e depois cada um ia descansar e fazer o seu lazer, se quisesse, né? Uhum. Quando iam mulheres comigo, era assim, terminamos, né? Aí que eu vou dar uma ligadinha para casa para ver se está tudo bem, se o jantar está ok, se o fulano já fez o dever de casa. Exatamente. Então, na hora do almoço, todas ligavam para casa. Eu não via os homens ligarem em momento algum. Se eles ligavam depois do quarto do hotel, aí eu já não sei falar para vocês. Porém, enquanto eu estava com eles, eu não via ninguém preocupado com a casa. E aí eu pergunto, Daniele, você que faz um trabalho com casais, por que as mulheres acumulam e os homens não se sentem tendo que ligar para casa? Olha, uma pergunta interessante que você fez, hein, Helena? Eu acho que isso vai... Os homens estão ficando até mais sensíveis agora, tá? Eu tenho percebido isso. Os noivos... Na geração do meu filho, eu acho. Eu tiro pelo meu marido, né? Ele é um homem super... Eu acho que ele é até meio fora, assim. Ele é muito atento, né? Ele não é... Exatamente como você falou, ele não é do tipo que vai sair né, vou ligar para casa, né? Ele vem no caminho, ele me liga, mas ele é o tipo da pessoa que me manda mensagem o dia todo. Tá tudo bem? Matheus já fez o dever? Ele está distante, mas ele me acompanha. Então, assim, realmente, os homens costumam deixar mais essa responsabilidade para a mulher, né? Eles normalmente colocam mais isso, eles estão focados no trabalho, né? O homem, ele é mais razão, normalmente a maioria deles são mais racionais, então eles estão ali no trabalho, eles estão focados no trabalho. Eles vão olhar para a família quando eles entrarem em casa, que vê os filhos, né? Que vê a esposa, aí, e mesmo assim, esses casais que eu acompanhei, um dos motivos de me chamarem para fazer coach com eles foi que o homem tinha dificuldade de largar o celular quando entrava em casa. E aí não dava atenção para a esposa e nem para os filhos que ela queria. Ele continuava trabalhando ali, entendeu? Então, o homem... Ele não desligava, né? Ele já tem aquilo de ser o homem, ele tem aquela coisa dentro dele que ele é o responsável financeiro da casa, que tem que trazer o resultado, né? Nós, mulheres, também temos hoje esse sentimento. Nós queremos também dar um resultado
nós queremos ter a nossa independência financeira, mas nós somos aquele lado materno, né? Nós temos, não adianta. Quando eu estou focada no trabalho, eu também estou ligada no que meu filho está fazendo. Eu estou aqui na live, mas se eu escutar um barulhinho ali, com certeza eu vou pegar o celular que está aqui do lado estrategicamente e vou mandar uma mensagem. O que está acontecendo aí? E vocês vejam que isso passa uma responsabilidade muito grande para nós. Muito. Porque a mulher fica com resultado financeiro, porque tem muitos maridos, foi o que a Thaís falou, muitos maridos hoje desempregados e as mulheres tendo que assumir a função de provedoras da família, porém elas não desligam ou não conseguem desligar da questão da estrutura, da gestão da casa, né? Não, e que bom que nós temos essa facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu lembro uma situação, você falando aí, que eu trabalhava nessa última empresa que eu estava com o meu chefe do lado, no telefone, resolvendo um problema sério. E aí eu estava aqui no computador do lado dele, resolvendo um outro problema, e tocou o telefone, era uma pessoa de São Paulo querendo que eu resolvesse uma outra situação. E atrás de mim chegou o diretor da empresa me pedindo para mandar um e-mail urgente. E aí eu falei assim, só um minutinho, parei o que eu estava fazendo, escutei o que ele falou, enviei o e-mail e virei para ele e falei assim, ok. Aí o meu chefe que estava do meu lado olhou para mim e falou assim, mas peraí que eu já vou te atender. Aí meu diretor falou, não, ela já resolveu. Aí ele olhou para mim, ué, como que tu fez? Eu falei, ué, esqueceu que eu sou mulher? Eu falei para ele. Eu consegui atender o telefone, atender o pedido do diretor que estava atrás de mim e ainda terminar o que eu estava fazendo. Então, nós temos essa facilidade, né? A gente consegue. Agora, a gente tem que Mas tem um livro que justifica isso. Não sei se vocês conhecem, né? Da diferença de gênero. Antigamente, lá na época das cavernas, o homem ele é mais essa coisa do foco, porque ele saía para caçar. Então, ele tem muito essa visão linear focada, né? Enquanto a mulher ficava na caverna, cuidando de tudo. Então, ela tinha que fazer ali, cuidar do bebê, ficar de olho na entrada da caverna para não entrar nenhum animal. Então, a gente herdou isso aí dos nossos ancestrais, gente. Esses dias eu estava vendo numa live uma pesquisadora falando, né, que ela hoje ela faz um estudo que ela parece que isso não é uma questão genética, digamos, não é questão nem de gênero, é porque a gente foi treinada desde pequena e cobrada dessa forma, porque a gente vai dizendo isso, né? A gente vai repetindo, mulher multitarefa, e para o homem não, e o homem vai se acomodando também, né? É verdade. Aí o homem vai dizendo, é multitarefa, então eu não sou, eu sempre digo assim, ó, que atrás de um esforçado tem um folgado, e né? Sempre. Helena. Se tu se esforça, o folgado se escora atrás e vai indo, né? É verdade. Então, assim, e eu acho que nós, como empresárias, empreendedoras, a gente teve que aprender essas questões todas no processo, ao longo do processo. A gente não parou, né? Para falar assim, não, peraí, eu vou fazer isso. Quando eu abri a minha empresa, eu fui muito assim, no ensaio e erro, sentando com o meu contador, ele me orientando, sentando com o meu advogado, ele me orientando, já com a experiência que eu tinha de mercado, com a experiência de consultoria que eu já tinha trabalhado, mas a gente vai... A questão da mulher, ela vai muito em busca do seu desenvolvimento, né? Porque se nós pararmos, né? Porque se nós pararmos para as coisas de não faz, não, aí a gente não faz mesmo, né? A gente não tem que escutar. Essa facilidade de se adaptar também, né, Helena? Acho que a gente se adapta muito mais fácil, né? Do que qualquer mudança que venha, por exemplo, essa questão agora que a gente está vivendo na quarentena, está todo mundo dentro de casa. Eu estou em casa com meu esposo e meus 2 filhos. Um de 4, outro de 10. Só que antes disso, eu trabalhava fora, mas era eu que levava para a escola, eu que buscava da escola. Então, quando meu esposo chegava em casa, eles já estavam jantados, já estavam de banho tomado, chegava para brincar. E eu já tinha feito tudo, trabalhado fora, feito a comida e tinha cuidado das crianças, né? Então, hoje, quando ele está dentro de casa, e às vezes eu preciso falar assim, olha, tem uma reunião, preciso sair.
E aí eu deixo já alguma coisa adiantada, mas quando eu volto, às vezes ele fala, como que tu aguenta? Gente, ficar entre nós, né? Essas crianças na pandemia estão comendo 10 vezes por dia, né? Sangue de Jesus tem poder. E a gente também, né? Eu tenho que me segurar porque minha boca nervosa também está demais, né? Agora, Daniele, tu tocaste num assunto interessante também, a questão da educação. Nós, empresárias, ainda temos aquela coisa do dia a dia de toma banho, escova os dentes. Não é só educar, né? É mandar tomar banho. E menino, então, tem aquela fase que não preciso tomar banho, eu tô limpo, né? O meu também essa fase. Tem que ligar, falar 10 vezes para ele entrar no chuveiro. O mais velho, né? O pequenininho não. O pequenininho vai de boa porque ele quer levar os brinquedos para dentro do boxe. Ele vai passar pela fase do não querer tomar banho, né? E eu digo, e esses desafios? E aí eu pergunto para vocês assim, ó, o que você, agora para as duas, né? O que vocês orientam para as mulheres que agora, hoje, estão querendo empreender? E aí a gente poderia ver assim, a Thaís falando no ramo dela, e você na área de eventos, Daniele, porque a área de eventos sofreu muito nessa época, né? Muita coisa. Né? Então, assim, o que vocês duas, nas duas áreas de vocês, o que vocês orientam para quem quer empreender nessas duas áreas? Eu já vi que a Thaís vai nadar de braçada aí, né? Ela vai, né? Porque a minha área está sofrendo aberta. Dani, pode dar sua dica primeiro, amiga. Eu gostaria, Helena... Olha as palavras, o número de palavras. Pois é, vou tentar reduzir aqui, porque eu fiz uma pesquisa para dar algumas dicas. Que eu fiz uma pesquisa rapidinho falando no Mais Minas, que é uma empresa referência em pesquisas digitais, que fala o seguinte, que 51,5% dos empreendedores brasileiros são, na verdade, empreendedoras. 21% das mulheres empreendem para complementar renda. 14% oportunidade de ganhar dinheiro, e 11% de forma de independência, né? E aí existe também a questão da realidade desigual das empreendedoras, né? Que embora todos os negócios sejam afetados de alguma forma por conta da Covid, os impactos são diferentes. Uma pesquisa feita por Boston Consult Grupo analisou os investimentos recebidos por 350 startups e constatou que aquelas fundadas por empreendedoras receberam menos da metade dos investimentos em relação às fundadas por homens. E ainda, segundo a mesma pesquisa, as empresas criadas por mulheres faturam, em 5 anos, cerca de 10% mais do que as fundadas por homens, para você ver a questão da... Não, vocês veem que a gente é mágica, né? A gente ganha menos recurso e tem mais resultados. Não somos poderosos, né? Demais, gente. E aí eu queria passar para vocês o seguinte, que mulheres, gente, têm habilidade que pode agregar mais valor nos negócios, porque nós somos criativas, nós temos visão sistêmica, a capacidade de lidar com problemas ao mesmo tempo, né, que foi o que eu falei. E aí entra na questão das dicas, para encerrar, para eu não falar mais de 200 palavras. Eu amo falar. Gente, em primeiro lugar, acredite em você. Confia em você. Se você não confiar em você, você não vai fazer nada. Não escuta aquelas pessoas que falam que você não pode. Entendeu? Segundo, use a tecnologia a seu favor. Nós temos a questão da área de eventos. O que nós estamos fazendo? Nos reinventando com a tecnologia. Fazendo muito mais live. Tem alguns sites que são próprios para isso, que você pode fazer eventos através dos sites. Na área cultural, tem muita gente fazendo teatro online, fazendo workshops, fazendo... até os circos e ciências, né, estão fazendo espetáculos para poder conseguir doações. Mantenha as parcerias, é importante você continuar o contato via WhatsApp, via rede social, mantenha o contato sempre, estimulando seus parceiros, falando das suas propostas para vocês estarem juntos, conectados. Busquem a gestão ágil e elabore um plano de negócios. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Você ter um plano de negócios para você saber poder se organizar e se preparar. Não só colocar em ação agora, como se preparar também para quando passar essa pandemia, você já saber o que você vai fazer.
Então é isso, Thaís. Passo a bola, senão eu fico falando aqui. Então, olha só, eu faço o meu negócio por um propósito de vida. Eu entrei, na verdade, para ganhar dinheiro, estava buscando alguma coisa que não exigisse muito de mim, porque eu estava fazendo aquela transição, né? Mas que eu também pudesse ganhar dinheiro. Mas no meio do caminho eu descobri que era um propósito de vida. Então, o dinheiro por dinheiro, o dinheiro é bom, mas chega uma hora que só aquilo não basta. Precisa ser algo que realmente venha de dentro, que toque no teu coração, que faça sentido, que você se arrepie quando você fala, que você se emocione quando você fala. Então, a primeira coisa que eu acho que você precisa realmente buscar para empreender, porque empreender requer, não é só flores, né? A gente sofre, a gente chora, a gente tem os momentos de vale. E se não tiver algo muito forte além do dinheiro, você não consegue resistir a essa pressão. Então, tem que ter esse propósito, essa coisa mais profunda que vai te ajudar a seguir adiante e vai te impulsionar a crescer cada vez mais. Quando eu vim fazer esse negócio, eu fiz aquela gestão, aquela ferramenta de gestão que é a FOFA, né? Então, eu vi quais eram as minhas fortalezas, as minhas oportunidades, as minhas fraquezas e as minhas ameaças. Então, por exemplo, se eu não tenho habilidade manual, não adianta eu querer fazer um artesanato, porque não vai rolar, sabe? E aí não vai ser a Thaís fazendo. Então, assim, se tem algo que você goste nesse ramo da beleza, então se joga, porque você vai ter uma rede de apoio. Pessoas que vão te ajudar. Você não cresce sozinho, sabe? E aí, graças a Deus, o universo ele acaba conspirando em favor e aí colocou Thaís e Dani juntas. A gente pensa muito sobre isso, né, Dani? A gente fala, olha, ninguém cresce sozinho, é na parceria, porque parceria tem que ser parceria real, que seja viável para os dois lados. Não tenha nada que a Dani não tivesse me chamado para participar, onde eu também não ganhasse e ela também ganhasse. Então, assim, você tem que ter essa rede de apoio, de pessoas que estejam junto de você, mas com a mesma visão, sem querer tirar proveito, é parceria mesmo. É tipo um casamento, do tamo junto, ó. É o ganha-ganha, né? É o ganha-ganha. Exatamente. 50 para mim e 50 para você. E é bom para todo mundo, né? Exatamente. Então, você tem que se cercar de pessoas que queiram isso, que tenham esse mesmo objetivo, que tenham essa mesma visão, para que possam te ajudar, para que se torne, de fato, uma rede de apoio. Ninguém cresce, ninguém fica grande sozinho. E uma coisa que é super especial que eu aprendi dentro desse meu negócio. Eu sempre fui uma pessoa muito focada em resultado. E eu almejava sempre a lua, mas não comemorava com as pequenas vitórias. As pequenas vitórias é que vão gerar o grande resultado. A gente não começa mega, a gente começa micro. Então, assim, se hoje você não fazia uma live e você se desafia a fazer essa live, e ainda que na sua cabeça não tenha sido ótimo, mas comemora, isso já é um ganho, é 1% mesmo a cada dia. Né? E aí, quando a gente vê, a gente vai passando por um processo, e o grande ganho disso tudo é o que a gente se transformou nesse processo. É verdade. Né? Então, não tem como queimar essas etapas. Tem o dia que a gente acorda, que a gente não está afim, mas que por uma decisão, por uma escolha, a gente opta em fazer. Tem dia que a gente está super animado e que tudo dá certo. Tem dia de luta que nada dá certo, mas a gente vai tocando e vai crescendo e vai aprendendo a ser pessoas melhores em todos os sentidos. Eu acho que falou muito bonito, né, Dani? Ela falou, Thaís é mil. Ela falou muito bem. Eu vejo isso assim, ó, eu que sou bem mais velha que vocês, né, vejo que os desafios que eu enfrentei para ir para o mercado de trabalho foram assim, ó, desafios gigantescos, porque vocês estão, eu sou gaúcha da fronteira ainda, né? De famílias tradicionais, de famílias do agronegócio, onde as mulheres eram preparadas para casar, nós não éramos preparadas para trabalhar. Os irmãos estudavam fora,
mas as mulheres se preparavam para casar, né? Eu estudei num colégio que é similar ao Sion da época aqui. O Sion daqui devia ser o mesmo esquema de lá. A gente era preparada esperando o marido, né? O pessoal chamava meu colégio de espera marido. E a coisa era bem nesse nível mesmo, espera marido. Para não ser uma analfabeta, tu ia estudando para ser para o marido poder te escolher sem ser analfabeta, né? Então, vocês veem que uma coisa assim, extremamente tradicional. E aí, quando eu quebrei essa barreira, meu pai falava, por que tu é tão revolucionária? Porque tu precisa trabalhar, tu não precisa trabalhar. E aí, por que eu estou contando isso para vocês? Porque aí tem a primeira barreira gigante, que é a família. Verdade. Meus pais não queriam. Então, não é o meu inimigo não estava lá fora, o meu inimigo estava dentro de casa. Né? Quando eu comecei, não, eu vou trabalhar assim. Aí comecei como professora, depois eu fui para recursos humanos, aí fui indo, né? Fui fazendo minha carreira. Então, e as pessoas ainda, quando eu abri minha empresa 500 anos depois, meus irmãos diziam, para que você vai abrir uma empresa? Você não precisa, você vai abrir onde? Onde é que vai ser seu escritório? Porque aí, então, se você vai montar, tem que ser uma coisa gigante, que nem tu falaste. Não, vou começar pequenininho. Aí meu irmão, que é médico e tem uma clínica grande, né, ele falava assim para mim, quando é que você vai crescer? Agora é o contrário, ele fala assim para mim, quando é que você vai crescer? Eu digo, minha empresa é uma assessoria, eu não quero mega. É isso aqui, é uma assessoria. Então, vocês veem que isso tenta minar, né? E a gente tem que o tempo todo como falou a Dani, a questão dos pratinhos, né? Sim. Ele falou uma coisa e você tem que ter muita firmeza de propósito, né? Exato. E você sabe uma coisa que sempre acontecia comigo, Helena? Toda vez que alguém falava para mim que eu não era capaz, aí que eu falava, mas eu sou capaz sim. Aí eu... da raiva, né? Agora... Será que eu não sou capaz? Deixa eu ir em frente, vamos lá. Dani, deixa eu te perguntar uma coisa, tu é filha mais velha? Sou mais velha. A primogênita, né? Tu tem um perfil de primogênita. A que desbrava o caminho para os outros, né? Exatamente. A minha mãe, como meus pais se separaram muito, eu tinha 7 anos de idade, então ela tinha que sair para trabalhar, e eu ficava com a responsabilidade da casa, né? Então eu cuidava, fazia almoço para meus irmãos. Então, desde cedo, eu fui treinada a isso. Inclusive, uma coisa muito interessante, Helena, na escola, eu estudei em colégio municipal, porque quando meus pais se separaram, não tinha condição de pagar a escola para 3. E aí fui estudar em colégio municipal, eu e meus irmãos. Quando meu irmão caçula, que aprontava a beça, ia parar na secretaria, me tiravam de sala de aula para ir lá falar. A mãe adotiva. Eu poder saber o que ele está fazendo e botava ele e falar, até hoje ele fala que eu sou a segunda mãe dele. Até hoje é muito engraçado isso. Né? E é bacana porque vocês veem que histórias bonitas, né? De mulheres, vocês duas, né? Mulheres que venceram, né? Que vencem e que terão ainda muito campo pela frente, muitos desafios e muitos sucessos também, né? E eu acho que nós, mulheres, temos isso, de não nos... eu creio que nós, agora que descobrimos, e cada vez mais, né, descobrimos o nosso potencial, nós não vamos mais aguentar ficarmos em casa de boca fechada. Podemos até ficar, que estamos em home office, mas não de boca fechada, né? Estamos atuando, e vocês veem que cada uma, como tu falaste, Thaís, você escolheu a sua área de atuação de acordo com os seus valores, com as suas crenças e o seu propósito de vida. A Daniela é a mesma coisa, ela viu o espelho da mãe, né? Ela se espelhou na mãe, que é o grande referencial dela, e foi para essa área de eventos e muito bem, né? E circo, e teatro, e microfone com ela, né? Adoro! E é legal, porque eu sempre tinha dúvida, né? Quando tu falava que tinha trabalhado em RH, porque eu falava assim, gente, eu trabalho quase 40 anos em RH. Todo mundo que eu vejo de RH,
o processo natural todas serem executivas dentro da área organizacional, né? E depois, quando elas começam a botar o pé para fora da área organizacional e querem empreender, todas abrem uma consultoria de RH, como foi o meu caso, né? A gente segue o mesmo caminho. Aí eu falei, a Dani foi para a área de eventos, mas agora eu entendi, né, o teu espelho, tua mãe, né? Que ela é uma figura muito forte, né? Exatamente. Eu continuo nessa caminhada de tentar passar, porque assim, eu entendo, Helena, uma coisa muito clara para mim, que a minha missão de vida é transformar a vida do outro. Eu quero fazer a diferença nesse mundo. Eu não quero chegar lá diante do Papai do Céu e ele falar, o que tu fez? Fui a passeio. Não existe isso, né? Então, o meu trabalho, ele tem que ter um propósito. O que eu estou fazendo, os eventos, tudo que eu organizo, eu quero que as pessoas vivam uma experiência. Eu quero que elas saiam modificadas, né? É isso que eu espero das pessoas. E que eu possa ser essa luzinha aí, né? Dando esse direcionamento para elas. Então, e quando as pessoas sempre falavam para mim, até a minha chefe, minha diretora da empresa onde eu trabalhei, era muito engraçado. Uma vez conversando com ela, ela falou para mim, Daniele, tinha que organizar a festa de final de ano da empresa, né? Aí sempre a Daniele, né? E aí ela falava assim, nossa, dá para ver nos seus olhos como brilham quando a gente fala em fazer algum evento, alguma coisa. É uma coisa que está dentro de mim. Então, a gente tem que seguir o nosso destino, né? É o que move você, né? E quando a gente faz o que a gente ama, a gente faz bem, não tem como errar, né? Não, e o que eu acho muito bacana também do teu trabalho, esse teu trabalho com a família é muito importante, porque cada vez mais a gente está sofrendo com essa coisa da mídia de querer desestruturar o papel da família, a importância da família, né? E tu trabalhando casais, tu está fortalecendo os laços de família. E aí, Dani, eu te peço que quando você fale com os casais, fala para os homens, sejam mais ativos, porque as mulheres estão, morrendo, né? Se cuidem também, porque muito se exige da imagem da mulher, né? Que a gente tem que estar magra, que a gente tem que estar linda, mas os homens, por favor, cortem o cabelo, façam as barbas, não fiquem o dia inteiro de pijama, que as mulheres querem os homens também bonitões, né? Então, mesmo. Cuidado dentro de casa, para o amor, ele está sempre, né? Eu falo muito, quando eu faço a sessão de coach com eles, eu faço separado. Primeiro, as primeiras 3 sessões são separadas, porque eles têm que olhar para dentro deles. Eles têm que enxergar quem são eles, quais são os meus pontos fortes, o que eu preciso melhorar, para depois juntar o casal e poder falar do casal. Porque o que o outro, às vezes, aponta, está nele, não é a pessoa que é errada. Verdade. É a forma como ela lida. Eu, no meu início do meu casamento, eu dou muita palestra para casais, até na igreja, com meu esposo, né? Nós 2 coordenamos o curso de noivos. E é muito interessante que a gente cita o que acontece com a gente no dia a dia. E uma das coisas que eu aprendi com meu marido foi o seguinte, eu era uma pessoa muito... Eu não era muito preocupada com a parte financeira, eu era bem bagunçada, eu não tinha um controle financeiro, nunca me preocupei com isso. O dinheiro entrava, eu pagava o que tinha que pagar, gastava, aquela história do cartão, né, que a mulher vai enrolando. E ele não, o Marcelo, ele é gerente de projeto, ele é da área de tecnologia, e ele é uma pessoa extremamente organizada. Ele tem uma planilha que ele já sabe quanto ele vai gastar lá, sei lá, até o final do ano, tem a projeção orçamentária dele da casa. E aí, no início do casamento, isso foi um baque, porque eu trouxe a minha cultura, a minha experiência, que era totalmente errada. De artista. Casei com um cara totalmente certo, certinho. Cartesiano. No início foi difícil. Aí, o que eu percebi? Quem precisa mudar? Eu ou ele? Eu precisava aceitar a ajuda dele, porque às vezes as pessoas não têm a humildade de aceitar a ajuda do outro. E aí eu falei, amor, já vi que se eu continuar na mesma linha, a gente vai continuar tendo problema. Então, para tudo, me ajuda. Aí ele sentou comigo, me explicou como fazer uma planilha. E aí a minha conta é o seguinte, ele tem acesso a tudo, tá, gente? Redes sociais, ele tem acesso a tudo. A minha conta corrente. E aí eu falo para ele, quando eu estiver abusando do cartão, você me avisa que eu paro. E aí melhorou. É a rede de apoio, tá vendo? É a rede de apoio.
A gente entender quais são as fraquezas e ameaças, né? Exatamente, Thaís. Então, dentro do relacionamento, é muito importante isso. É um saber ouvir o outro e se colocar no lugar do outro antes de só ficar acusando. Porque nós viemos de uma família de origem, né? Cada um tem a sua história, cada um aprendeu de uma forma diferente. E quando você vai morar junto na mesma casa, você vai estar formando a sua família, né? A sua família nova. E ali você vai decidir como que vai ser, o que vocês vão passar de valores para os seus filhos. E eles, os filhos, observam muito, eles seguem um exemplo, não é o que você fala, é o que você faz. É verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando a gente palestra, a gente sempre dá essa dica aí, esse testemunho que deu certo. Não, e é interessante isso que você está falando, porque eu estava pensando, né, quando você falava, eu pensava assim, isso também é um desafio para nós, mulheres empreendedoras, porque no nosso negócio, nós estamos à frente do nosso negócio e nós estamos tomando decisões. Porém, quando você está com o teu marido, com o teu companheiro ou com companheira, ali você já não é um só, ali vocês são dois, né? Então, ali você já tem que fazer uma outra mudança, porque senão acaba o que a gente estava falando no início, de você tomar decisões e ele já se acomodar e ir só. E aí, como é que tu vê isso nos casais, Daniele? A gente aconselha muito, porque cada um tem sua independência financeira, né? Muitos casais, cada um tem a sua forma de lidar com o dinheiro. O que a gente sempre orienta é isso, que sente, converse, tome a decisão antes de casar. Antes de casar, como você vai lidar com o dinheiro? Essa conta vai ser conjunta? Vai ser uma conta só para os dois? Ou não? Cada um vai ter a sua independência financeira, mas nós vamos dividir aqui as despesas de casa. Enfim, isso tem que ser acordado para lá na frente não ter esse ruído, esse problema de comunicação, né? Aqui em casa, quando eu estava até com salário fixo, tudo trabalhando, até agora, né, ele tem a principal renda, aqui em casa ainda é a dele, então a gente faz de uma forma que não fique pesado nem para ele nem para mim. Então a gente faz a divisão das despesas de casa proporcional ao que cada um ganha, né? Agora a gente procura fazer uma reserva juntos para o nosso momento de lazer, para viajar com as crianças, ou às vezes a gente quer fazer algum curso, né? Eu acho que é sempre na base do diálogo, Helena. Os casais têm que aprender a conversar, não acusar, não ficar o tempo todo. Quando você grita, tem uma dinâmica muito interessante que a gente faz. Por que os casais gritam tanto uns com os outros? Significa que o seu coração está distante. Porque quando você está namorando, lá no início, você fala no ouvidinho. Por quê? O coração está pertinho. Boa, Dani, boa. Então, o coração tem que estar pertinho sempre. E mesmo com o filho, o tempo do casal é exclusivo do casal. Aqui em casa, quando a gente estava podendo sair, né? A gente tem a nossa agenda do mês e um final de semana é meu e dele. A gente escala a sogra, a gente escala a vovó, a mãe, para ficar com as crianças, ou chama uma pessoa que possa ficar e eu saio com ele de casa, só eu e ele. Porque a gente tem que manter essa chama acesa, né? Ah, que bonito, bonito. Vocês veem que tudo isso é desafio de uma mulher empresária, né? É o que tu falaste, volta lá do início da nossa conversa, os pratinhos, né? Esse é o desafio da empresária, manter as contas em dia, manter o negócio andando, aumentando, né, vendas, não é? Exato. Eu queria agradecer vocês pelos nossos momentos aqui, passou rápido. Muito rápido. Foi rápido. Queria, então, abrir para vocês se despedirem do público. Thaís, nossa convidada, muito obrigada por ter vindo conversar conosco aqui na nossa sala do PSD Mulher. Por favor, queira fazer suas despedidas. Agradeço, Dani, pelo convite, Helena, você que está aqui assistindo a gente. Caso você queira empreender no ramo da beleza, vai lá. Posso falar meu Instagram, gente? Pode. Vai lá no meu Instagram, @thais.herzog, THAIS.HERZOG. Vem ganhar dinheiro junto com a gente, tá bom? Olha, que legal! Muito bem!
Você, Daniele, você vai estar hoje à noite de novo. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada, Thaís, por ter aceito o convite, pela parceria. Muito obrigada, PSD Mulher, por valorizar tão bem as mulheres, que a gente precisa tanto de mulheres, né, em prol da nossa política. Eu quero agradecer a todos que estão aqui assistindo nesse momento e fazer um convite. Estarei agora, às 17 horas, então saiam dessa live e entrem em outra. Um bate-papo muito gostoso com o deputado federal Hugo Leal. Nós vamos conversar sobre família e educação. Então, vocês são bem-vindos. Quero deixar também o meu Instagram, para quem não está me seguindo, para poder me conhecer melhor, é @danielelamenha.rj. A live que vai acontecer agora às 17 horas, vocês acessam pelo Instagram do deputado Hugo Leal ou pelo Facebook dele, tá? Para poder assistir. E no meu Instagram, toda quarta-feira tem live às 20h30. Então já fica um convite para vocês seguirem as minhas redes sociais também. Muito obrigada, fica com Deus e um bom dia, um bom fim de dia para vocês. Muito obrigada, viu? Tudo de bom e muito sucesso para vocês.